Ele ofereceu seu último chocolate para a garota alienígena empobrecida, alheio às suas verdadeiras circunstâncias. Os dois sóis de Nexus Prime brilhavam implacavelmente sobre os amplos ombros de Clark Davis enquanto ele navegava pelas ruas tortuosas da cidade de Sun Spire. A arquitetura do assentamento apresentava uma mistura cativante de estéticas antigas do Oriente Médio, da Terra e designs bioorgânicos de outro mundo. Suas curvas suaves, feitas de um material na cor da areia, pareciam ter emergido do próprio solo, como se tivessem crescido organicamente, em vez de terem sido construídas por mãos humanas. Droga, esse calor! Ele murmurou, enxugando o suor da testa. As negociações com a guilda dos comerciantes locais se arrastaram muito mais do que ele havia previsto, e agora ele se via caminhando de volta sob o sol escaldante no auge do dia. Seu traje ambiental de grau militar oferecia algum alívio, mas mesmo ele tinha seus limites. As ruas estavam majoritariamente vazias. Um silêncio fantasmagórico envolvia os arredores. Qualquer pessoa racional estaria escondida em casa a essa hora, o que tornava a figura solitária, encolhida na sombra de um edifício imponente, ainda mais cativante. À medida que Clark se aproximava, ele percebeu que era uma mulher, ou pelo menos um humanoide feminino. Sua pele brilhava com um tom azul pálido de outro mundo, reluzindo delicadamente sob a luz solar intensa, enquanto seus cabelos prateados caíam em ondas desordenadas ao redor de seu rosto. Embora ela usasse roupas simples e esfarrapadas que claramente já tinham visto dias melhores, havia uma qualidade inegável em sua presença que o cativava. Mesmo em seu momento de aparente angústia, ela se portava com uma graça natural que parecia quase contradizer sua situação atual. Ao levantar o olhar para encontrar o dele, Clark ficou cativado pelos olhos mais impressionantes que já havia encontrado. Eles se moviam com a fluidez do mercúrio líquido, incorporando uma mistura de desafio e curiosidade. Suas feições refinadas, embora cobertas de sujeira, exudavam uma elegância quase aristocrática. Sem pensar duas vezes, Clark enfiou a mão no bolso e retirou sua última barra de Quantum sustentado. Uma barra de nutrientes especializada, semelhante a chocolate, capaz de sustentar uma pessoa por dias. Aqui na fronteira, tais barras eram valorizadas tanto quanto metais preciosos. Ele estendeu a mão, apresentando-a a ela. A mulher olhou para a oferta, sua expressão cautelosa, como se aquilo pudesse ganhar vida e mordê-la. As pessoas não simplesmente distribuem comida em lugares como este, ela comentou, sua voz soando com uma qualidade melódica, mesmo enquanto a suspeita permeava suas palavras. Clark deu de ombros e ofereceu a ela um pequeno sorriso, compreendendo muito bem as lutas que os humanos enfrentam. É por isso que, sempre que podemos, estendemos a mão àqueles que estão lutando ainda mais. Ele colocou a barra ao lado dela e começou a se afastar, mas a voz dela o chamou de volta. Espere, qual é o seu nome? Ela perguntou. Clark Davis. Ele respondeu, olhando por cima do ombro. Cuide-se. Ao se virar para sair, ele não percebeu o brilho calculista nos olhos dela, nem a maneira como ela discretamente guardou a barra de nutrientes em um bolso oculto. 3 dias depois, Clark se encontrou no majestoso salão de recepção do Palácio do Soberano, fazendo o seu melhor para suprimir os nervos enquanto estava vestido com seu traje diplomático formal. As negociações que ele havia gerenciado para a Federação de Comércio da Terra haviam chegado a um ponto crítico, indo muito além do âmbito das guildas de comerciantes. Agora ele estava cara a cara com o governante de todo o sistema. O salão ao seu redor era um exemplo deslumbrante de arquitetura alienígena, com amplos arcos dourados que pareciam desafiar a gravidade, enquanto as paredes adornadas com cristais bioluminescentes pulsavam suavemente com uma luz hipnotizante. Artefatos antigos de uma dúzia de mundos diferentes estavam expostos em vitrines transparentes, cada um deles avaliado em mais do que Clark poderia esperar ganhar em uma vida inteira. Ah, Embaixador Davis! Uma voz profunda ressoou pela sala. Clark se virou para ver Sovereign Texner, uma figura alta e imponente vestida com robes elaborados. Mas foi a pessoa ao seu lado que realmente deixou Clark sem palavras, com a boca aberta em espanto. A mulher da rua estava diante dele, adornada com um vestido fluido que parecia ter sido tecido a partir da própria luz das estrelas. A poeira e a desordem que antes a acompanhavam haviam desaparecido, substituídas por uma aura de poder e sofisticação que o deixou sem fôlego. Permita-me apresentar minha filha, a princesa Lenara, a soberana declarada, com um toque de diversão dançando em seus olhos ao ver a reação de Clark.
embora eu acredite que vocês dois já tenham se encontrado. Clark sentiu uma onda de calor inundar suas bochechas enquanto a princesa, com um sorriso radiante, o observava. De fato temos, pai, respondeu Clark, com um leve tom de surpresa na voz. O embaixador foi generoso o suficiente para compartilhar sua última barra de nutrientes comigo outro dia. Sua habitual finesse diplomática parecia tê-lo abandonado naquele momento. Venha, Sovereign Texnar Instow, com um brilho de determinação em seus olhos. Vamos discutir acordos comerciais durante o jantar. Acredito que minha filha tem algumas percepções fascinantes sobre a natureza da generosidade humana que ela adoraria compartilhar. À medida que se aventuravam mais fundo no palácio, a princesa Lenara caminhava ao lado de Clark, sua curiosidade despertada pela grandiosidade que os cercava. O chocolate que ela sussurrou era indiscutivelmente delicioso. Talvez pudéssemos explorar um arranjo comercial mais permanente, ela sugeriu com um sorriso astuto. O brilho em seus olhos deixou claro que ela não estava se referindo a nenhum canal diplomático oficial. Clark percebeu que sua vida estava prestes a se tornar significativamente mais complexa e intrigante. Nos dias que se seguiram no palácio, ele se viu preso em um delicado balé de diplomacia e desejo. Em vez de se concentrar apenas nas negociações comerciais, passou uma quantidade crescente de tempo em reuniões de intercâmbio cultural com a princesa Lenara, onde as linhas entre negócios e conexão pessoal começaram a se confundir. Ninguém parecia se importar, especialmente o soberano, que observava suas interações com um divertimento quase oculto. Diga-me mais sobre os costumes da terra, Lenara diria, seus olhos de mercúrio brilhando com uma curiosidade genuína, enquanto passeavam pelos jardins cristalinos do palácio. As flores bioluminescentes pintavam padrões de luz em constante mudança sobre sua pele azul pálido, conferindo-lhe uma presença quase sobrenatural. O que você gostaria de saber? Clark perguntou, esforçando-se para manter seu comportamento diplomático intacto, mesmo enquanto sentia a intensidade de sua proximidade ao seu lado. Seus rituais de cortejo, ela respondeu sem hesitar. Eles parecem tão diferentes dos nossos. Clark quase tropeçou nos próprios pés ao ouvir suas palavras. Não tenho certeza se sou a pessoa certa para fornecer uma visão completa das práticas de namoro humanas, ele admitiu, sentindo uma mistura de curiosidade e incerteza. Que tal uma demonstração prática? O tom brincalhão em sua voz fez o coração dele disparar. As trocas culturais entre eles se tornaram mais frequentes e cada vez mais íntimas. Lenara estava fascinada pelas tradições humanas. Mas Clark logo descobriu que ela estava tão ansiosa para compartilhar a riqueza de sua própria cultura com ele. Certa noite, enquanto se acomodavam em seu escritório particular, cercados por textos antigos e brilhantes mapas estelares holográficos, ela começou a explicar os costumes de sua sociedade. Entre a nobreza, os casamentos arranjados são bastante comuns, disse ela, com a voz firme e reflexiva. No entanto, existe uma antiga tradição conhecida como a escolha do coração. Ao ouvir isso, Clark levantou uma sobrancelha, intrigado com a perspectiva de um tipo diferente de união. Parece romântico, e de fato é. Ela se inclinou mais perto, seu cabelo prateado roçando suavemente contra o braço dele. Quando um nobre descobre alguém que realmente deseja, ele tem o poder de invocar um direito especial. Um direito que transcende todos os outros arranjos. O peso dessa realização pairava no ar entre eles, denso com possibilidades não ditas. Suas conversas frequentemente se aventuravam em território perigoso, desafiando o delicado equilíbrio entre relações diplomáticas e anseios pessoais. Lenara parecia se deleitar com essa tensão, buscando habilidosamente oportunidades para tocá-lo enquanto se envolviam em suas discussões. Enquanto explicava um ponto, sua mão repousava suavemente em seu braço, seus dedos se tocando levemente enquanto ela lhe passava artefatos antigos para exame. Durante um jantar íntimo em seus aposentos, outra oportunidade de intercâmbio cultural se desenrolou quando ela o apresentou aos ricos sabores do tradicional vinho Nexion. O líquido iridescente brilhava, como se estivesse vivo com sua própria luz interior. Cuidado, ela avisou. Um brilho brincalhão cintilando em seus olhos. Isso afeta os humanos de maneiras inesperadas. Ao dar um gole, o vinho se desdobrou em seu paladar como uma sinfonia de poeira estelar e tempestades de verão, incendiando seus sentidos. De repente, sua pele se tornou hipersensível, formigando a cada toque suave, enquanto os dedos de Lenara dançavam sobre sua palma, traçando padrões intrincados enquanto ela compartilhava o significado por trás da caligrafia tradicional Nexion.
Uma descarga de eletricidade percorreu seu corpo. Sua linha de vida é realmente fascinante. Ela sussurrou, inclinando-se tão perto que ele podia sentir o calor de sua respiração contra seu pescoço. Isso sugere um destino entrelaçado com poderes que transcendem seu mundo. Realmente, a voz dele saiu mais áspera do que ele pretendia. Enquanto isso, os dedos dela continuavam sua exploração, traçando as linhas com curiosidade. E esta linha bem aqui fala de paixão, uma paixão profunda e avassaladora. A tensão entre eles se intensificava a cada dia que passava, criando uma atração magnética que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. As conversas diplomáticas agora estavam carregadas de duplos sentidos, onde cada palavra estava impregnada de um desejo não dito. Certa tarde, enquanto Lenara o guiava pela antiga biblioteca do palácio, ela de repente parou e se virou para encará-lo. "Sabe, eu estive pensando naquela barra de chocolate", disse ela, com os olhos brilhando de curiosidade. Clark, momentaneamente cativado pela maneira como a luz dançava em seu rosto, conseguiu responder. "Você já?" "Sim, é sobre o que isso representa", ela disse, aproximando-se. "Os humanos são seres tão fascinantes. Você dá tão livremente, sem pensar duas vezes. É intoxicante." Ele balançou a cabeça, recuando até sentir a solidez reconfortante de uma estante de livros nas costas. "Não somos todos assim", ele respondeu. "Mas você realmente é." Seus olhos parecidos com mercúrio pareciam atravessá-lo. "Você ofereceu altruisticamente sua última barra de nutrientes a um estranho, sem esperar nada em troca. Você percebe como isso é extraordinário em nosso mundo?" "Estou começando a entender", ele respondeu, seu coração batendo forte no peito enquanto ela fechava a distância entre eles. "Eu quero entender mais", ela sussurrou, "sobre os humanos, sobre você." Quando seus lábios finalmente se encontraram, parecia destino. Era como se a própria gravidade os tivesse atraído, como o puxão irresistível de dois sóis gêmeos. Os lábios dela eram frios contra os dele, carregando o gosto de poeira estelar e possibilidades infinitas. O tempo parecia parar, o universo se condensando neste momento singular. Apenas os dois. Quando finalmente se afastaram, ambos ofegantes, os olhos de Lenara haviam se transformado em um profundo e derretido prata. "Isso foi bastante esclarecedor", ela comentou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Apenas uma parte do nosso programa de intercâmbio cultural", Clark respondeu, esforçando-se para recuperar a compostura. O riso dela ecoou, uma melodia como sinos de cristal dançando ao vento. "Então, suponho que precisamos de muitas mais lições", ela provocou. A partir daquele momento, o relacionamento deles floresceu sem esforço, repleto de encontros apaixonados furtados entre reuniões diplomáticas, toques secretos trocados durante jantares de estado e olhares intensos que se acendiam através de salas lotadas. A equipe do palácio discretamente fechou os olhos para as sessões de intercâmbio cultural que aconteciam tarde da noite entre as princesas e o embaixador humano. Enquanto isso, o soberano observava com uma expressão divertida, mais entretido do que preocupado com os eventos que se desenrolavam. "Os humanos", ele observou a seus conselheiros, "têm maneiras tão fascinantes de se envolver em diplomacia." As antigas tradições de cortejo Nexon se revelaram tão intrincadas quanto encantadoras. Quando Clark anunciou oficialmente sua intenção de cortejar a princesa Lenara por meio do exigente ritual de escolha, todo o palácio explodiu em um turbilhão de empolgação e atividade. Certa noite, no observatório astronômico do palácio, Lenara iluminou os mistérios do caminho das 7 estrelas. Enquanto constelações holográficas giravam ao seu redor, ela explicou que cada estrela simboliza uma prova destinada a testar a dignidade dos pretendentes. Clark a observou enquanto ela moldava habilidosamente o espetáculo celestial, conjurando um padrão hipnotizante de 7 pontos de luz radiante. "Eu realmente preciso completar todos eles?" ele perguntou com um toque de incerteza na voz. "Apenas se você desejar me reivindicar como sua parceira", ela respondeu, seu sorriso sedutor provocando uma onda de adrenalina nele. "Devo lhe advertir, nenhum humano jamais se atreveu a enfrentar essas provas." O primeiro desafio, conhecido como a Estrela da Sabedoria, exigia que Clark demonstrasse seu entendimento da cultura e da história de Nexon. Ele havia passado inúmeras horas na biblioteca com Lenara, que o havia equipado com o conhecimento de que precisava. No entanto, o hábito dela de recompensar respostas corretas com gestos cada vez mais íntimos tornava a experiência de estudo bastante distrativa. "Você está me distraindo",
Ele reclamou, sentindo os dedos dela traçando delicadamente padrões em seu pescoço, no meio de sua intensa discussão sobre Nexion e sucessão dinástica. Ela percebeu sua frustração, mas não pôde deixar de sorrir. Basta pensar assim. Isso não é nada comparado ao que está por vir uma vez que você complete todas as 7 provas. A estrela da força revelou-se mais desafiadora fisicamente do que o esperado. As técnicas de combate tradicionais de Nexion dependiam significativamente da habilidade inata de perceber campos eletromagnéticos, uma vantagem que os humanos simplesmente não possuem. Clark se viu em uma posição onde a adaptação era essencial. Ele começou a desenvolver estratégias inovadoras que destacavam a incrível capacidade da humanidade de se ajustar e prosperar. Fascinante, murmurou o respeitado especialista em artes marciais Kextor, observando Clark enquanto ele completava com sucesso o teste de combate. Ele compensou suas limitações biológicas com um pensamento tático extraordinário. A estrela da resistência ultrapassou seus limites, testando sua resistência contra o ambiente implacável do Nexion. Por 3 dias extenuantes, ele percorreu o deserto que se estendia além da cidade, confiando em recursos escassos para sobreviver. No entanto, em meio aos desafios, ele se agarrou a um objeto de sorte muito querido. Um simples embrulho de barra de chocolate que o acompanhou em sua árdua jornada. A cada prova que enfrentavam, seu vínculo se tornava mais forte, alimentado por uma conexão emocional que se aprofundava cada vez mais. O palácio zumbia com sussurros sobre o humano corajoso o suficiente para cortejar sua princesa. Mas a atmosfera era mais de admiração do que de escândalo. Sua espécie nunca deixa de nos surpreender, comentou o soberano Texanar durante uma audiência privada. Quando minha filha compartilhou pela primeira vez a história do estranho que generosamente deu sua última barra de nutrientes, eu inicialmente pensei que sua fascinação seria passageira. Agora estou começando a entender o que ela encontra tão cativante em você. A estrela do espírito compeliu Clark a participar de um ritual tradicional de ligação Nexion, uma experiência transformadora que abriu sua mente para a extraordinária forma de conexão empática deles. As sensações foram intensas, pois ele de repente se tornou consciente dos pulsos eletromagnéticos que fluíam através dos Nexions, tão instintivos para eles quanto a própria respiração. No entanto, foi a sensação da presença de Linarra dentro de sua mente que o deixou completamente atônito. Sua essência brilhava como a luz das estrelas, misturando-se com os sussurros dos ventos do deserto. Era uma mistura cativante de sabedoria antiga e desejo brincalhão, tudo entrelaçado em uma experiência intoxicante. Agora você entende, ela sussurrou, tanto em voz alta quanto em sua mente. É assim que meu povo realmente se conecta. A estrela da devoção não apenas testou seu compromisso com Linarra, mas também desafiou sua compreensão dos intricados laços da parceria de Nexion. Ele descobriu que a compreensão dele sobre o casamento transcendia as tradições da Terra. Era uma união profunda de almas, tanto quanto de corpos. Em comparação, os costumes humanos pareciam tão limitados. Linarra o provocava de forma brincalhona enquanto eles praticavam os movimentos intricados da dança tradicional de união. Seus corpos se moviam em perfeita harmonia, o ar ao redor deles crepitando com promessas não ditas. Vamos encontrar outra maneira de compensar isso, disse Clark, puxando-a para mais perto do que a dança formal permitia. A estrela da criação lançou um desafio a ele: fazer uma contribuição significativa para a sociedade Nexion. Aproveitando sua experiência diplomática e conhecimento da história da Terra, Clark imaginou novas rotas comerciais que poderiam transformar seu mundo árido em uma oásis próspero. Finalmente, chegou o momento da estrela da unidade, o teste mais profundo de todos. Esse desafio exigia que o casal demonstrasse sua compatibilidade em todas as dimensões: mental, espiritual e física. A antiga cerimônia se desenrolou em uma câmara sagrada, onde cristais bioluminescentes brilhavam suavemente, pulsando em harmonia com seus batimentos cardíacos. Você está se sentindo nervosa? Linarra perguntou, seus olhos de mercúrio brilhando de excitação enquanto se preparavam para o ritual final. Clark riu nervoso? Sobre ligar minha alma a uma princesa alienígena através de uma cerimônia antiga que nenhum humano jamais ousou tentar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O ritual se desenrolou como um turbilhão de sensações e emoções. O vínculo empático deles, forjado durante o teste espiritual, os mergulhou em profundezas inexploradas. Cada toque, cada respiração,
Cada batida de coração reverberava entre eles, criando uma sinfonia íntima de conexão. Quando tudo foi dito e feito, eles estavam entrelaçados na câmara sagrada, seus corpos esfriando lentamente no ar do deserto, mas suas mentes permaneciam profundamente conectadas. Eu ainda consigo sentir o gosto daquela barra de chocolate, você sabe. Linarra murmurou contra seu peito, sua voz um suave eco de suas memórias compartilhadas. A doçura do momento era inegável, mas ainda mais marcante era a bondade que estava por trás do gesto. Quem poderia imaginar que um ato tão simples de compaixão desencadearia uma cadeia de eventos como essa? Clark passou os dedos suavemente pelos cabelos prateados dela, cativado pela forma como as mechas pareciam brilhar com uma luz própria. O texto antigo fala de destino, ela respondeu, de almas destinadas a se encontrar através das vastas extensões do espaço e do tempo. Talvez aquele chocolate tenha sido simplesmente a maneira astuta do universo de nos unir. A notícia da conclusão triunfante dos 7 Estrelas Trials se espalhou pela sociedade nexiana como um incêndio florestal. Clark de repente se viu assumindo um papel completamente novo. Não era mais apenas o embaixador da Terra. Ele havia se tornado o primeiro consorte humano da realeza nexiana. A transição trouxe consigo uma mistura de privilégios e desafios que nenhum treinamento diplomático poderia ter preparado. As câmaras do consorte real haviam sido meticulosamente preparadas, conforme anunciado pelo alto camareiro mestral, que os guiou por uma ala do palácio que Clark nunca havia visto antes. A arquitetura ao nosso redor parecia ainda mais orgânica, como se as próprias paredes estivessem vivas, pulsando suavemente com uma bioluminescência suave que reagia à nossa presença. Nossos aposentos, Linarra esclareceu, com seus dedos entrelaçados aos dos funcionários. Através do vínculo mental recém-forjado, ele percebeu sua satisfação ao mencionar a palavra hora. A suíte era uma impressionante obra-prima do design nexiano, mesclando de forma harmoniosa as duas culturas. Móveis tradicionais da Terra coexistiam em harmonia com formações de cristal vivo, que serviam não apenas como arte cativante, mas também como peças funcionais. Uma varanda oferecia uma vista deslumbrante da cidade em expansão, que se estendia sob a vasta extensão do deserto que se encontrava além. Os 2 sóis banhavam tudo em um caloroso brilho dourado, criando uma cena que parecia quase surreal. Eu pedi para que incluíssem alguns confortos terrenos, Linarra comentou, apontando para um dispositivo familiar que estava aninhado em um canto. Incluindo aquela cafeteira que você ama tanto, Clark a puxou para mais perto, seu coração transbordando de gratidão pela consideração dela. Você é incrível, sabia disso? Ele disse, com um brilho brincalhão nos olhos. Talvez você devesse me mostrar o quão incrível você acha que eu sou. Ela ronronou, seus olhos mercuriais se aprofundando com desejo. A celebração apaixonada de seus novos aposentos foi de repente interrompida por uma convocação diplomática. Não foi surpresa que a Federação de Comércio da Terra tivesse demonstrado um grande interesse em um de seus embaixadores, formando um vínculo íntimo com a realeza alienígena. Eles estão preocupados com lealdades divididas, Clark explicou mais tarde, enquanto se acomodavam para a noite, o ar fresco envolvendo-os como um abraço suave. Linarra traçou padrões delicados em seu peito, seu toque enviando arrepios deliciosos através do vínculo que compartilhavam. O que você acha? Eu acredito que eles estão subestimando a notável capacidade da humanidade de se adaptar e amar. As semanas que se seguiram desenrolaram-se como um turbilhão, repletas de compromissos diplomáticos, obrigações reais e preciosos momentos de intimidade arrancados em meio à correria do dever. Clark mergulhou no complexo mundo da política da corte nexiana, enquanto Linarra se deleitava em sua capacidade de surpreender os membros mais conservadores da sociedade com seus gestos abertamente afetuosos. Em um jantar de estado particularmente formal, ela causou uma grande sensação ao alimentar Clark com pedaços de iguarias tradicionais nexianas à mão, um gesto que carregava significados íntimos muito mais profundos em sua cultura do que teria na sociedade humana. Você está fazendo isso de propósito, ele a acusou, mesmo enquanto aceitava outro pedaço de comida dos dedos dela. A risada mental dela brilhava através da conexão entre eles. Talvez eu derive prazer em vê-los se contorcer. Afinal, não deveriam eles aprender como os humanos demonstram afeto? Suas noites eram uma tapeçaria tecida com paixão e descoberta, cada momento aprofundando sua compreensão das culturas e corpos um do outro.
A conexão empática entre eles adicionou camadas de sensação que Clark nunca havia pensado ser possível. Enquanto Linarra achava sua abordagem humana à intimidade tanto fascinante quanto encantadora. Enquanto ela traçava a linha de seu queixo em uma noite, não pôde deixar de refletir. Sua espécie é tão orientada fisicamente. Era um pensamento que pairava em sua mente. Nós, nexianos, por outro lado, frequentemente enfatizamos os aspectos mentais da conexão. Mas isso é realmente extraordinário, Clark Grind. Espere até eu te apresentar a mais costumes da Terra. Você já ouviu falar em dançar na chuva? Essa sugestão rendeu-lhe um tapa brincalhão, mas foi rapidamente seguida por uma forma de retaliação muito mais agradável. O vínculo deles estava começando a influenciar políticas também. As negociações comerciais entre a Terra e Nexus Prime evoluíram para uma troca dinâmica, à medida que ambas as partes se esforçavam para aprofundar sua compreensão uma da outra. Nesse papel crucial, Clark surgiu como uma ponte cultural, facilitando um diálogo que permitiu que cada lado apreciasse a perspectiva do outro. Você transformou nossa percepção da humanidade, confessou o soberano Texanar durante uma reunião privada. Esse simples ato de compartilhar comida com um estranho fala muito sobre a capacidade de compaixão da sua espécie. Fazemos o nosso melhor, respondeu Clark modestamente. Os olhos do soberano, semelhantes a Mercúrio e tão parecidos com os da filha, brilhavam de diversão. Mas devo lhe perguntar, continuou ele, você por acaso tem mais daquele chocolate? Minha filha parece ter gostado bastante disso. A vida encontrou seu novo ritmo, uma mistura harmoniosa de responsabilidades diplomáticas e alegrias pessoais. Clark e Linarra descobriram maneiras inovadoras de entrelaçar suas culturas, tanto em público quanto na intimidade de suas vidas privadas, criando algo totalmente único nesse processo. Certa noite, enquanto estavam em sua varanda assistindo os dois sóis se pôr abaixo do horizonte, Linarra entregou a Clark um pequeno pacote embrulhado em um papel de cristal cintilante. O que é isso? Ele perguntou, sua curiosidade aguçada enquanto começava a desembrulhá-lo com cuidado. Dentro ele encontrou um bar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo intrigante, feito de materiais nexianos e infundido com seus sabores distintos. Eu pedi aos nossos artesãos que recriassem seu chocolate da terra, ela explicou, com um toque de nostalgia na voz. Pense nisso como um lembrete de como tudo começou. Clark puxou suas roupas, lembranças inundando sua mente daquele dia fatídico na rua. Quem poderia imaginar que um simples chocolate poderia desencadear uma jornada tão notável? Eu fiz, ela sussurrou contra seus lábios. No momento em que você me ofereceu, eu soube que você era diferente. Especial. O beijo deles era uma mistura deliciosa de chocolate, infundido com a essência da Terra e a energia de Nexus Prime. Mas assim que a conexão deles se aprofundou, uma crise diplomática irrompeu ao seu redor, repentina, feroz e consumidora, como uma tempestade de areia furiosa. Uma federação alienígena rival conhecida como Kraxin Consortium apresentou um ultimato severo. Nexus. Prime deve escolher entre romper todos os laços com a Terra ou enfrentar sanções econômicas devastadoras que arruinariam seu mundo já sobrecarregado de recursos. Eles estão com medo, Clark observou, caminhando inquieto em seus aposentos privados enquanto Linarra observava do conforto de sua área de descanso. Nossa parceria está mudando o equilíbrio de poder no setor. É mais do que isso, Linarra respondeu, com um toque de intriga na voz. Seus olhos de mercúrio seguiam cada movimento dele, refletindo um medo profundo do que representavam. A noção de que espécies diferentes não apenas poderiam coexistir, mas também prosperar juntas, era perturbadora para eles. No entanto, através de sua conexão empática, Clark percebeu que a preocupação dela estava entrelaçada com uma determinação feroz. O vínculo entre eles havia se aprofundado ao longo do tempo, permitindo que trocassem não apenas emoções, mas também pensamentos inteiros quando estavam perto um do outro. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Seu pai convocou uma reunião de emergência do conselho, ele disse, finalmente se sentando ao lado dela. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Assim que ele se acomodou em seu assento, ela se aninhou contra ele. Sua pele fria confortando seu corpo quente. Um suave zumbido escapou de seus lábios enquanto ela se aninhava em seu pescoço. Temos 2 horas livres, disse ela de forma brincalhona. Alguma ideia de como podemos aliviar um pouco a tensão?
O interlúdio apaixonado os deixou ambos se sentindo mais relaxados e com a mente clara. O vínculo que compartilhavam estava repleto de uma sensação de satisfação e propósito renovado. Enquanto se preparavam para a reunião do conselho, Linara parou ao prender as vestes formais de Clark, uma tarefa que ela insistia em fazer sozinha, alegando que era uma tradição querida. "Você se lembra do dia em que me encontrou na rua?" Ela perguntou, seus dedos traçando suavemente o peito dele. "Como eu poderia esquecer?" Ele respondeu, com um toque de nostalgia na voz. "Acabou sendo o melhor movimento diplomático que eu nunca planejei." Ela sorriu para ele, mas a seriedade em seus olhos persistiu, insinuando a conexão mais profunda que compartilhavam. "Naquele dia você me revelou algo profundo, algo que as fissuras dentro do consórcio nunca poderiam compreender. A verdadeira força da humanidade não reside em nossa tecnologia ou em nossos recursos, mas em nossa capacidade de demonstrar bondade, mesmo quando isso nos custa algo." A Câmara do Conselho zumbia com uma energia palpável enquanto representantes tanto da Nexionability quanto da Terra preenchiam a sala. No centro de tudo, o soberano Texnar estava empoleirado em seu trono cristalino, sua expressão solene enquanto observava os dignitários reunidos. "O prazo do ultimato está a apenas 3 dias padrão", ele anunciou, sua voz firme, mas urgente. "Devemos determinar nosso curso de ação." O debate que se seguiu foi intenso, com vozes elevadas e ânimos exaltados. Alguns defendiam a capitulação, apontando para as vulnerabilidades de Nexus Prime como uma razão convincente para se render. Alguns defenderam a desobediência, mas ofereceram poucas soluções práticas para suportar as sanções. Então Clark se levantou, capturando a atenção de todos. "E se oferecêssemos a eles algo que desejam ainda mais do que a nossa submissão? Mas o que isso poderia ser, humano?" "Chocolate", exigiu um dos membros do conselho mais conservadores. Clark respondeu com uma expressão séria, fazendo com que a Câmara explodisse em um coro de murmúrios confusos. No entanto, em meio ao caos, a risada mental de Linara brilhava através do vínculo deles, adicionando um toque de leveza ao momento. Ela compreendeu isso instantaneamente. Não se tratava apenas de chocolate, Clark elaborou. Era sobre o que isso simboliza. Ele incorpora as técnicas agrícolas da Terra adaptadas para ambientes desafiadores. Abrange nossas tecnologias de recuperação de água, nossos sistemas de energia solar. Tudo que tem o potencial de transformar regiões com poucos recursos em comunidades prósperas. As fissuras em seus mundos são ainda mais desoladoras do que as nossas, Linara comentou, ficando ao lado dele com uma graça determinada. Eles recorrem ao bullying por desespero. "Mas e se estendêssemos uma mão de parceria em vez de exigir submissão?" Enquanto ela falava, Clark sentiu uma onda de seu orgulho e amor envolvê-lo, fortalecendo a conexão entre eles. Ele retribuiu seu impulso de afeto, fazendo com que os lábios dela se curvassem em um pequeno sorriso. Era uma proposta ousada, apresentada com a confiança de um soberano texano. "Mas como podemos confiar que eles irão cumprir tal acordo? Porque nós garantiremos que recusar não será uma opção para eles." Clark declarou. "Nós iremos mostrar nossas habilidades revitalizando uma pequena parte do mundo mais desolado deles. Vamos ilustrar o incrível potencial que surge quando as espécies colaboram em vez de competir." As câmaras do conselho zumbiam com conversas animadas. Através de sua profunda conexão, Clark e Linara coordenavam suas respostas a perguntas e preocupações de forma harmoniosa. A sincronização mental deles permitiu que apresentassem uma frente unida que era não apenas impressionante, mas também um pouco desconcertante para aqueles que assistiam. Mais tarde naquela noite, enquanto se deleitavam com seu triunfo diplomático na intimidade de seu espaço privado, Linara traçou suavemente os contornos do rosto de Clark com as pontas dos dedos. "Você continua a me surpreender", ela sussurrou, refletindo sobre como o próprio laço que os unia se tornara a chave para resolver uma crise interestelar. "Aquela barra de chocolate realmente fez maravilhas por mim uma vez antes", ele disse gentilmente, pegando suas mãos distraídas e levando-as até seus lábios. "Mas acabei recebendo muito mais do que havia antecipado naquele dia." "Eu também", ela ronronou, sua pele começando a irradiar um brilho bioluminescente, um sinal das intensas emoções sentidas pelo seu povo. "Talvez devêssemos comemorar nossa jornada revivendo alguns dos nossos momentos mais inesquecíveis." Assim que a fervorosa celebração atingiu seu auge, uma mensagem urgente cortou a empolgação. As fissuras dentro do consórcio finalmente reagiram à sua proposta. Eles estavam abertos à negociação. "Você vê?"
Lenara disse, permanecendo confortavelmente estendida sobre o peito de Clark. Os humanos realmente têm um talento para melhorar tudo, até mesmo crises diplomáticas. Ela se apoiou um pouco para encontrar seu olhar, seus olhos de mercúrio brilhando na escuridão. Você sabe o que isso significa, certo? Estamos prestes a embarcar em uma jornada para as fendas entre os mundos juntos. Clark sorriu, puxando-a para mais perto dele. Com você ao meu lado e um estoque de chocolate, estou confiante de que podemos enfrentar qualquer desafio que a galáxia nos apresente. A resolução triunfante das fissuras na crise lançou Clark e Lenara ao centro das atenções da política galáctica. Sua extraordinária parceria surgiu como um farol de cooperação interespécies bem-sucedida, abrindo a porta para responsabilidades aumentadas e novos desafios, tanto no campo político quanto em suas vidas pessoais. Uma manhã, enquanto Clark percorria as comunicações diplomáticas na tela holográfica em sua câmara, ele fez um anúncio empolgante. O Conselho Galáctico solicitou nossa presença. Parece que estamos sendo considerados para o prestigioso papel de enviados especiais para as relações entre espécies. Lenara se espreguiçou languidamente na cama, sua pele azul pálido brilhando com o suave brilho da luz da manhã. Eu estava esperando que pudéssemos passar o dia explorando aquele novo recurso de antigravidade que eles acabaram de instalar. Através da conexão deles, Clark percebeu seu desejo brincalhão entrelaçado com uma genuína empolgação sobre o compromisso que se aproximava. Mais tarde, ele prometeu enviar a ela uma imagem mental que aprofundaria a intriga em seus olhos da cor do mercúrio, tornando-os escuros de antecipação. As câmaras do Conselho Galáctico na Estação Nova Genebra estavam em forte contraste com a arquitetura orgânica de Nexus Prime. Aqui, linhas elegantes de cromo e alumínio transparente promoviam uma atmosfera de eficiência clínica. No entanto, a vista deslumbrante de nebulosas giratórias através das amplas janelas de observação infundia o espaço com uma sensação de grandeza cósmica. Enquanto se preparavam para a apresentação, Lenara ajustou cuidadosamente o traje formal de Clark, uma combinação impressionante do vestido diplomático terrestre e das tradicionais vestes nexianas. Você se lembra? Ela disse com um sorriso nostálgico. Quando eu era apenas uma garota pobre na rua, e você não era nada mais do que um estranho gentil com uma barra de chocolate. Você não era realmente pobre, ele disse, segurando suavemente as mãos dela e puxando-a para mais perto. Ela olhou para ele, um sorriso suave nos lábios. Não, mas sua bondade é real, ela respondeu, inclinando-se para ele. É isso que torna essa conexão tão especial. Sua humanidade não é apenas uma fachada, é um reflexo da sua identidade. Eles estavam diante do conselho, apresentando suas conquistas com as fissuras no consórcio, mas foi a profunda conexão entre eles que realmente cativou o público. A maneira fluida como se moviam em perfeita harmonia, a forma como completavam as frases um do outro e os toques suaves que provocavam reações visíveis na pele bioluminescente de Lenara hipnotizavam os delegados reunidos. Sua conexão transcende alianças diplomáticas convencionais, observou o alto conselheiro Rentai, enquanto seu informante de cristal refratava a luz em padrões intrincados. Esse vínculo demonstra o notável potencial para uma síntese genuína entre espécies. Tudo começou com chocolate, comentou Clark, provocando risadas surpresas da plateia. É notável como os gestos mais simples de bondade podem atravessar as maiores distâncias. Embora a nomeação deles como enviados especiais tenha sido unânime, também trouxe desafios imprevistos. O aumento da atenção em torno do relacionamento delas gerou uma tempestade de fascínio público por suas vidas privadas. Elas querem saber de tudo, lamentou Lana mais tarde, enquanto ela e Lenara se retiravam para o santuário de sua suíte na estação. Como nos beijamos, como nos tocamos. Ela enviou a ele uma imagem mental particularmente vívida, que o deixou grato pela solidão deles. Que eles se perguntem, respondeu Clark, puxando-a para seu colo. Afinal, algumas coisas são feitas apenas para nós dois. Seus novos papéis exigiam alguns ajustes significativos. Eles precisavam aprender a moderar suas demonstrações públicas de afeto. Uma tarefa que se mostrou bastante desafiadora devido ao seu vínculo empático inquebrável. Cada toque e cada olhar estavam impregnados com a intensidade do desejo deles. Uma sensação que era inegavelmente evidente para espécies sensíveis, graças à bioluminescência involuntária de Lenara. A resposta surgiu de uma fonte inesperada. Os cientistas reais de Nexian
desenvolveram uma modificação revolucionária nos sistemas ambientais dentro de seus aposentos. Essa melhoria inovadora se ajustaria aos seus ritmos biológicos combinados, criando uma atmosfera que não apenas enriquecia seus momentos privados, mas também os ajudava a manter a compostura em ambientes públicos. É como ter nosso próprio universo privado. Lenara refletiu, um sorriso brincando em seus lábios enquanto testavam o sistema. Os cristais bioluminescentes na sala pulsavam ritmicamente, refletindo a intensidade de sua paixão. Embora seus deveres diplomáticos frequentemente os levassem por toda a galáxia, eles sempre encontravam maneiras de nutrir seu vínculo íntimo. Às vezes, os gestos mais simples tinham o significado mais profundo, como compartilhar um pedaço de chocolate durante seus momentos íntimos. Um doce lembrete das origens de sua história. Um dia, em meio a uma negociação particularmente tensa com uma espécie baseada em silício, Lenara não pôde deixar de sentir uma faísca de diversão. Ela transmitiu mentalmente seus pensamentos enquanto observava Clark, perdido em contemplação sobre um problema complexo, reaching inconscientemente por uma barra de chocolate. Algumas coisas permanecem constantes. Ela provocou de forma brincalhona através da conexão deles. Você gostaria de um pouco também? Ele respondeu, quebrando um pedaço e oferecendo a ela, enquanto os delegados reunidos observavam. A simplicidade de seu gesto quebrou a tensão que havia preenchido a sala. Os delegados de silício, incapazes de se deliciar com chocolate, estavam, no entanto, profundamente tocados pelo significado profundo do ritual para o renomado casal. As vidas pessoais deles se entrelaçaram no tecido de sua estratégia diplomática, tornando-se tão essenciais para sua abordagem quanto seu treinamento formal. Espécies que antes resistiam a negociações convencionais se viram inesperadamente influenciadas pelo afeto autêntico e respeito que irradiavam da relação de Clark e Lenara. Você transformou a diplomacia em uma forma de arte cativante. Os texanos soberanos costumam ser discutidos durante suas raras visitas a Nexus Prime. Mas eu nunca imaginei que o casamento da minha filha seria marcado por um espetáculo tão público. Culpe seu genro humano, Lenara provocou, sua pele irradiando calor enquanto Clark gentilmente desenhava padrões em sua palma sob a mesa. Sua espécie é incrivelmente expressiva, enquanto a sua é excepcionalmente receptiva, Clark respondeu, saboreando a maneira como sua bioluminescência brilhava mais intensamente ao seu toque. Mais tarde, no isolamento de suas câmaras, eles celebraram o sucesso de mais uma missão diplomática à sua maneira íntima. A conexão entre eles permitiu que experimentassem cada sensação e emoção em perfeita harmonia. Clark refletiu sobre isso enquanto observava as luas do deserto surgindo pela janela de seu terraço, nunca imaginando que compartilhar seu último chocolate levaria a uma jornada tão profunda. A resposta de Lenara ressoou tanto em palavras quanto através de sua conexão profunda, envolta em ondas de amor e satisfação. É verdade o que dizem. Os presentes mais preciosos muitas vezes chegam nas formas mais inesperadas. A tentativa de assassinato contra ela ocorreu durante um gala diplomática em Centauri Prime. Um disparo de plasma passou raspando por Clark, queimando a parede cristalina logo atrás dele. Antes que o assassino pudesse mirar mais uma vez, a bioluminescência de Lenara explodiu em um espetáculo deslumbrante, ofuscando momentaneamente seu agressor. Aproveitando a oportunidade, as forças de segurança correram para assumir o controle da situação. Você está bem? A voz mental de Lenara ressoou com uma mistura de preocupação e fúria enquanto ela se apressava para o lado dele. Estou bem, Clark a tranquilizou. Embora o rápido batimento de seu coração revelasse a tensão por trás de sua fachada calma. No entanto, acho que precisamos ter uma conversa sobre sua interpretação da proteção diplomática. Mais tarde, uma vez que estavam confortavelmente instalados em seus aposentos seguros, a fachada cuidadosamente mantida de Lenara começou a se desmoronar. Ondas de medo persistente e alívio percorriam sua pele, enquanto ela praticamente pulava na cama com Clark, suas mãos explorando o corpo dele, como se quisesse confirmar que ele estava realmente ileso. Ei! Ele sussurrou, oferecendo conforto tanto em palavras quanto em espírito. Estou aqui. Estamos a salvo. Ela se aconchegou contra o pescoço dele, sua voz mal acima de um sussurro. Eles te miraram por causa do que defendemos. Nosso legado representa uma ameaça para aqueles que prosperam na divisão entre as espécies. A palavra legado pairava no ar entre eles, seu significado se estendendo muito além de suas preocupações imediatas com a segurança.
Eles haviam evitado o assunto, mas os eventos recentes tornaram impossível ignorá-lo por mais tempo. Os cientistas reais têm investigado a compatibilidade nexiana humana, Lenara confessou, endireitando-se para encontrar seu olhar. Meses atrás, o pai havia encomendado o estudo. E agora Clark levantou uma sobrancelha, uma mistura de preocupação e fascínio piscando dentro dele enquanto ponderava a perspectiva de netos. Ela traçou suavemente a linha de seu maxilar, seu toque acendendo faíscas que dançavam pela conexão que compartilhavam. De acordo com a sabedoria convencional, nossas conexões mentais não deveriam ser possíveis. No entanto, aqui estamos, entrelaçados de forma mais profunda do que qualquer par na história nexiana. As implicações desse vínculo são nada menos que impressionantes. Com o tempo, o relacionamento deles se aprofundou, evoluindo de uma mera conexão emocional para algo que se assemelha a uma verdadeira telepatia. Em seus momentos mais íntimos, a linha que separa a consciência humana da nexiana se tornou tão tênue que se tornou insignificante. Os cientistas estavam convencidos de que seus filhos seriam nada menos que extraordinários. Lenara falava com uma centelha em seus olhos de mercúrio, viva com possibilidades, uma fusão perfeita da adaptabilidade humana e da percepção nexiana. Crianças, Clark repetiu, a palavra tecendo uma tapeçaria de emoções complexas entre eles. Esperança, medo, amor e incerteza. Supondo que você os queira, ela acrescentou apressadamente, mas ele silenciou suas preocupações com um beijo que os deixou sem fôlego. Com você sempre. Naquela noite, o amor deles adquiriu um significado mais profundo, impregnado de um senso de propósito. Cada momento compartilhado de prazer foi intensificado por sonhos do que o futuro poderia reservar. Em sua conexão, eles imaginaram filhos que incorporariam a determinação firme dele e a elegância graciosa dela, misturando a beleza etérea dela com a humanidade calorosa dele. Na manhã seguinte, uma onda de novas medidas de segurança foi implementada, acompanhada por um aumento da fascinação pública por seu relacionamento. A recente tentativa de assassinato apenas amplificou seu apelo, elevando-os de meras curiosidades diplomáticas a símbolos vibrantes de unidade entre espécies. Clark relatou que o Conselho Galáctico estava profundamente preocupado. Suas preocupações iam além da nossa segurança. Eles também estavam inquietos com as implicações de nossa potencial prole. Que se preocupem, respondeu Lenara com um tom que carregava um ar régio. Eles não conseguiram nos impedir de nos apaixonar, nem podem nos parar de criar uma família. Nossa desobediência às fronteiras convencionais já transformou a política galáctica. A promessa do nosso legado, tanto diplomático quanto genético, possui o potencial para mudanças ainda mais profundas que estão por vir. Durante um jantar íntimo com Sovereign Texanar, a conversa tomou um rumo revelador. Ele compartilhou que os assassinos haviam sido contratados por uma coalizão de puristas genéticos, movidos por seus medos profundos do que sua união simboliza. Eles temem a mudança, Clark interveio, trocando um olhar cúmplice com Lenara. Mas a mudança é inevitável, quer eles a aceitem ou não. De fato, os olhos mercuriais do soberano, tão semelhantes aos de suas filhas, brilhavam com diversão. Devo confessar que quando pedi a Lenara que testasse os diplomatas visitantes, nunca imaginei que ela voltaria para casa com um marido humano. O chocolate era indiscutivelmente tentador, Lenara provocou, sua mão explorando de forma brincalhona sob a mesa. A equipe de segurança aprimorada agora apresentava uma combinação perfeita de oficiais humanos e nexianos, habilmente treinados para operar em perfeita harmonia, muito parecido com o casal que estavam jurados a proteger. Tornou-se uma visão familiar vê-los navegando em funções diplomáticas, acompanhados por uma equipe bem coordenada que incorporava os próprios princípios de cooperação que defendiam. Certa noite, enquanto Clark observava Lenara se preparando para dormir, ele teve uma profunda realização. Eles não estavam apenas construindo uma família, estavam moldando um futuro juntos. Ela se virou para ele, seu vestido de noite brilhando à luz como mercúrio líquido. Um futuro que começou com um simples ato de bondade. Falando nisso, Clark enfiou a mão no bolso e puxou um embrulho perfeitamente preservado daquele primeiro chocolate. Acredito que é hora de mostrarmos isso adequadamente. Tornou-se um artefato histórico por si só. O riso de Lenara, tanto em espírito quanto em som, infundiu nossa conexão com pura alegria. Somente você teria a visão de guardar o embrulho do nosso primeiro encontro. Como diplomata, fui treinado para identificar momentos cruciais. Está certo? Ela se aproximou.
sua pele irradiando um desejo familiar. E como você consideraria este momento? A conexão deles pulsava com uma paixão compartilhada e um propósito comum que os unia. O amor deles era uma ousada desobediência contra a biologia, a política e as próprias forças que buscavam manter suas espécies separadas. 5 anos após aquele encontro fatídico por causa de um chocolate, Clark e Lenara estavam diante do recém-inaugurado Centro Cultural Interespécies em Nexus Prime. A colossal estrutura se misturava perfeitamente à estética prática da Terra com a arquitetura orgânica dos Nexians. Suas torres cristalinas se erguiam em direção aos sóis gêmeos, enquanto sua fundação permanecia firmemente ancorada no solo do deserto. Nada mal para uma revolução diplomática que começou com um simples lanche, refletiu Clark, sentindo a diversão de Lenara percorrer sua conexão. O centro havia se transformado no coração pulsante de um movimento em crescimento. O que começou como a extraordinária história de amor deles, evoluiu para algo muito mais significativo. Oh, que revolução em toda a galáxia foi essa! Transformando a forma como várias espécies percebiam relacionamentos, tanto pessoais quanto diplomáticos. O embaixador Davis, ao lado da princesa Lineara, uma jovem humana, e de um casal Dorians, aproximou-se deles. As mãos entrelaçadas deles irradiavam o brilho distintivo de um laço empático recém-formado, um símbolo de sua profunda conexão. Sua história nos inspirou a embarcar no ritual de ligação. A pele de Lenara brilhava com um brilho radiante, refletindo sua alegria. Como você está achando a experiência? Eu perguntei. A Andoriana hesitou, suas antenas tremulando de emoção. É avassalador, ela confessou, mas verdadeiramente maravilhoso. Em sua conexão única, Clark e Lenara vivenciaram um momento profundo de orgulho. Suas conquistas abriram portas para outros casais interespécies, inspirando-os a explorar os antigos rituais de ligação nexianos, que haviam sido cuidadosamente adaptados por cientistas reais para acomodar diversas fisiologias. A cerimônia de inauguração atraiu dignitários de todos os cantos da galáxia, incluindo muitos que anteriormente se opuseram à sua união. Notavelmente, até representantes do consórcio fragmentado estavam presentes, sua postura antes hostil tendo se suavizado ao longo dos anos por meio de uma cooperação bem-sucedida e intercâmbio cultural. Na grande sala do centro, uma recepção calorosa se desenrolava enquanto o soberano Texner se levantava para erguer seu copo. Com seus olhos de mercúrio brilhando, ele proclamou um brinde ao profundo impacto dos pequenos atos de bondade. Ele também homenageou sua filha, elogiando sua sabedoria em reconhecer a verdadeira nobreza encontrada no simples ato de compartilhar. Em um raro momento de tranquilidade em meio ao turbilhão de deveres diplomáticos, Clark e Lenara encontraram consolo em seu jardim particular. Um deslumbrante santuário onde rosas terrosas se entrelaçavam com flores de cristal nexiano cintilantes. Enquanto estavam juntos, a conexão deles irradiava uma sensação de realização, e eles contemplavam o pôr do sol no deserto, que transformava o céu em uma tela deslumbrante de cores vibrantes. Eu tenho algo especial para você, disse Lenara, revelando um pacote que parecia muito familiar. Enquanto Clark desembrulhava cuidadosamente, ele descobriu uma barra de chocolate, mas não era qualquer chocolate. Esta era uma nova variedade, criada pelos esforços colaborativos de cientistas alimentares humanos e nexianos, especificamente projetada para o prazer seguro de ambas as espécies. Mas ela era a primeira de seu tipo, sua pele irradiando antecipação, muito parecido com a nossa. Eles saborearam o chocolate juntos, assim como haviam compartilhado tudo o mais. Naquele momento, a conexão deles se aprofundou, aumentando a alegria que sentiam juntos. O sabor era uma mistura deliciosa, nem totalmente terrosa, nem exclusivamente nexiana, mas algo completamente novo e extraordinário. Enquanto a puxava para mais perto, Clark começou. Falando em primeiras vezes, a equipe médica compartilhou algumas notícias intrigantes conosco esta manhã. Os olhos de Lenara se arregalaram ao vislumbrar a borda de seus pensamentos através do vínculo que compartilhavam. Você quer dizer que os tratamentos realmente funcionam? Vamos derrotar nossos pais? Sua alegria irrompeu através da conexão deles, explodindo como uma supernova. A pele dela irradiava alegria. Essa notícia iria causar ondas por toda a galáxia. Era a primeira gravidez nexiana viável de um humano. Um testemunho do poder do amor deles em criar algo completamente novo. Espero que eles herdem sua bondade. Ela sussurrou suavemente contra os lábios dele. E sua notável habilidade de ver o melhor nas pessoas. Ele disse,
puxando-a para um beijo que fez ondas de cor dançarem pela sua pele radiante. Naquela noite, sua paixão se entrelaçou com celebração e cerimônia, criando um momento que parecia ao mesmo tempo sagrado e emocionante. A conexão deles os elevou a alturas que nenhuma das espécies poderia alcançar sozinha. Em seus momentos mais íntimos, eles transcenderam as fronteiras de serem meramente humanos ou nexianos, tornando-se algo belamente indefinido. Na manhã seguinte, eles participaram do evento inaugural do centro, um seminário dedicado a explorar relacionamentos interespécies. A participação superou todas as expectativas, com casais de inúmeras espécies se reunindo em busca de orientação e inspiração. "Você pode nos contar como tudo começou?" perguntou um participante ansiosamente. "Queremos ouvir a verdadeira história, não apenas a versão oficial." Com um sorriso cúmplice, Clark pegou o embrulho preservado daquela primeira barra de chocolate, agora carinhosamente emoldurado para que todos pudessem ver. "Tudo começou com uma escolha", ele disse, refletindo sobre o momento em que decidiu compartilhar o pouco que tinha com alguém que parecia não possuir nada. No entanto, como se revelou, ela tinha muito mais do que qualquer um poderia ter antecipado. Lenara interveio, cativando o público enquanto falava. A história dele se transformou em uma lenda, mas a realidade é muito mais fascinante do que qualquer mito. Foi um exemplo brilhante da notável capacidade da humanidade de demonstrar bondade, um poderoso lembrete da importância de olhar além das meras aparências e uma celebração do amor que não conhece limites, nem de espécies, nem de normas sociais. Assim que eles finalizaram o seminário, um jovem assistente diplomático irrompeu na sala, ofegante com notícias urgentes. O Conselho Galáctico acabara de promulgar a Lei dos Direitos Interespeciais, uma legislação inovadora que reconhecia e protegia oficialmente os laços e as famílias formadas entre diferentes espécies. O momento perfeito, Lenara sussurrou para si mesma, sua mão repousando suavemente sobre o estômago, um gesto protetor cheio de esperança e expectativa. Naquela noite, eles se encontraram de volta ao exato lugar onde sua jornada havia começado, agora adornado com um pequeno monumento de cristal que brilhava na luz que se apagava. Clark enfiou a mão no bolso e puxou outra barra de chocolate, quebrando-a ao meio com um sorriso brincalhão. "Quer compartilhar?" ele perguntou, seu sorriso contagiante. "Sempre", Lenara respondeu, seus olhos brilhando enquanto aceitava seu pedaço. Através da conexão deles fluía todo o amor, esperança e possibilidades que haviam começado com um gesto semelhante anos antes. Enquanto estavam juntos no crepúsculo do deserto, seu vínculo ressoava com alegria compartilhada, iluminando um futuro repleto de promessas. O que começou como um único ato de bondade de um homem havia florescido em um movimento que estava transformando a galáxia, um relacionamento de cada vez. Através da vasta extensão do espaço, inúmeros casais estavam embarcando em suas próprias jornadas, inspirados pelo humano que, de forma altruísta, compartilhou seu último chocolate com uma garota alienígena destituída, sem saber que ela era uma princesa. Mal sabia ele que o amor deles reverberaria pelo cosmos, alterando a própria estrutura do universo.